Dentro do cristianismo, a gente entendeu aqui que o catolicismo romano hoje prega a doutrina de demônios. Pode mudar, né? Pro Pode, futuro, claro. se converter, se abrir mão de algumas tradições. Mas dentro dos protestantes agora, dentro de uma visão protestante, nós também, como igreja protestante, sendo de uma denominação pentecostal, nós consideramos outros protestantes também como seita. Que loucura! Por exemplo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não é protestante. Os mormons, não é protestante? Não é protestante, é adventista. Você já viu como que, como que eles falam sobre nós? Eles nos chamam de os protestantes. Quem? Os mormons? Mormons, Testemunho de Jeová, adventistas, cara. E fazendo vídeo contra mim, chamam a gente de os evangélicos, os protestantes. Numa roda aqui, ó, pode estar os evangélicos, todo mundo junto. Aí o cara vai perguntar, você é de qual igreja? Sou batista, evangélico. E você, presbiteriana, evangélico. E você, assembleia, evangélico. E perguntar pro adventista. E você, sou adventista. Pro ímpio, é todo mundo evangélico. Mas se o adventista for falar de mim, de tu e do outro, ele fala assim, os protestantes e eu, o adventista. Adventista, mormon, Testemunho de Jeová, nenhum desses são protestantes. Eu não sabia disso, não. Ué, pode pesquisar. São... É documentado. Sim. Mas eles são de onde? Seita. Mas não se eles não se Não. se originalizaram também a partir da Reforma Protestante? Não, eles se afastam dos pilares da Reforma. Não são protestantes. Eles não se sustentam sobre os pilares da Reforma. Ou eles acrescentam, ou eles removem os fundamentos da Reforma. Eles não são protestantes. Olha, eu não sabia disso, não. Boa, a gente tá sabendo agora. Eu não sabia sabia desse Trislan. O Crislã. Crislã. É o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Mas realmente eu não sabia. Eu tinha que... Esse é o erro que muitos católicos de net colocam mormon, Testemunho de Jeová, adventista, tudo como protestante. E não é. Eles mesmos, tá no meu canal do YouTube, eu mostrando, eles dizendo, os protestantes, os reformados, os evangélicos, eles nos chamam de protestantes, porque eles não são protestantes. E aí, você sabia que os mormons, os testemunhos de Jeová, os adventistas não são protestantes? Me ajuda aqui. Eu fiquei igual bobo da corte agora. Fica bobo igual eu também? Coloca aí nos comentários que você não sabia também. Mas admita, porque eu achei que todos eram protestantes. Não são. Não são. Mas por que, por exemplo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os mormons, é considerado uma seita? Ô, meu Deus do céu, toda seita coloca um livro para competir com as escrituras, coloca um meio de salvação para competir com Cristo, com a graça e com a fé. Por exemplo, os mormons, imortalidade para todos. Sendo que a Bíblia diz que uns ressuscitarão para a perdição e outros para a vida eterna. E eles prometem imortalidade para todos. Eles dizem que a salvação te alcança quando você já tiver feito o máximo possível para ser salvo. Eu te pergunto, você saberia qual foi o nível máximo que você fez para sua salvação? Ninguém sabe. Por isso que a fé é simplesmente, a salvação é simplesmente pela fé na obra de Cristo na cruz do Calvário. Depois de tudo que pudermos fazer, seremos salvos. Então qualquer acréscimo que eles fazem à salvação, às escrituras, Testemunho de Jeová, não coloca Cristo como Deus. Tudo isso leva o homem para o inferno. É seita. E adventista, por que uma seita? Porque coloca um livro para competir com as escrituras. Coloca um dia como ponto de salvação. Competiu com as escrituras, competiu com a base da salvação, é seita, meu Deus do céu. Por quê? Porque não sustenta os fundamentos do protestantismo. E o exclusivismo. Tá no debate com o pastor César Cavalcante, o teólogo, dizendo que todas as igrejas que não fazem parte do adventismo é Babilônia. Coloquei no meu story ontem a própria Ellen White dizendo que essas igrejas, as outras igrejas, são tudo Babilônia, são tudo sinagoga de Satanás. Mas aí não corre o risco de nós, aqui do lado de cá, serem exclusivistas, dizendo que esses outros são seitas e vão pro inferno porque não são igual nós? Não nos diz que eles vão pro inferno se eles receberem Jesus, mesmo sendo adventista. Se o adventista, o cara que crê que o sábado não salva, é o mau adventista. O cara que não coloca os textos... Cara, eu vi isso aqui no Instagram, mas eu perdi, eu ia salvar.
O cara falou assim, nós somos uma igreja adventista não sei o que lá. Aí abriu uma igreja. Aí o cara foi lá, em vez de colocar um versículo bíblico contrário a essa nova igreja adventista com um nomezinho completo lá, um nomezinho acrescentado, o cara coloca um texto de Ellen White dizendo assim, nós não podemos aceitar como irmãos nossos, alguma coisa assim, qualquer um que fizer fundar uma nova igreja diferente dos nossos costumes, alguma coisa assim. Ou seja, aquele cara que saiu de lá já é considerado perdido. A gente não. O cara que pode sair da Assembleia de Deus e ir para Batista, sai da Batista para Presbiteriana. Os fundamentos da salvação são os mesmos. Se o adventista, ele crê que a salvação é só em Cristo Jesus, e que tem adventista, acho que é da promessa, que... Tem adventista da promessa. É, isso. adventista da promessa. Uhum. Não vê o domingo como a marca da besta, não creem nos escritos de Ellen White como fundamento para interpretação, a luz menor que te leva para a luz maior. Ou seja, colocou um livro para competir com as escrituras e coloca alguma coisa, ação para competir com a obra da salvação em Cristo, aceita, porque não se sustenta sobre os fundamentos do protestantismo. Nós protestamos contra o catolicismo romano quando eles estavam caminhando para as trevas, então mostramos a luz, que é o retorno às escrituras. Aí vem aceita e coloca outro livro para competir com as escrituras. E é o que os profetas ou profetisas dizem que se torna verdade, não o que a pura escritura diz. Então é seita. É seita. Deve ser anátema, como disse o apóstolo Paulo. É seita. Outro evangelho. Se aparecer um anjo... E você percebe que a tal da Ellen, ela fala sobre visões de anjo, como o Joseph Smith Jr. E o Maomé. É tudo se baseando em anjo. E Paulo disse, ainda que ele ou outro apóstolo ou um anjo aparecesse pregando outro evangelho, tem que ser considerado anátema, que é descartável. Ou seja, ignora. Então tem muita gente sendo enganada por essas religiões. Porque os mormons evangelizam bastante, né? Óbvio. Aí que entra o início do nosso podcast. Os falsos estão batendo de porta em porta, pregando a mentira. Enquanto a igreja da verdade, que é a coluna e firmeza dela, ou seja, da verdade, tá calada. Os caras ensaiando a nova dancinha do TikTok. Mas agora vai pegar para nós aqui. Não vamos falar nem da outra igreja, da outra denominação. Nós aqui. Nós percebemos que no meio de nós está havendo um progressismo agora também, né? Sempre houve. Sempre houve. Sempre. A gente sempre teve que lutar contra as heresias. Não há nada novo debaixo do sol, Fábio. Houve o avanço das igrejas inclusivas como há hoje? Como, por exemplo, o Ed Renekiewicz. Não. Por se multiplicar a iniquidade, o mundo de mundo se esfriaria. Nós estamos nos últimos tempos. Agora está dizendo que a gente poderia repensar para permitir pessoas homoafetivas ao ministério. A gente pode repensar. Pensar e repensar. Aí quando a gente chega aqui, ela diz, volte para outro pensamento. Todo pensamento tem que ser cativo às escrituras. Exegese. Colocar seu pensamento aqui. Exegese. Retirar seu pensamento daqui. Todos esses que você está citando aí, esses que você queria citar mais, eles não veem a Bíblia como palavra de Deus. Eu te desafio. Pega um vídeo deles dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Não diz. É o primeiro fundamento que eles removem. Sola Escritura. E eles estão errados porque tem muitos que não veem a Bíblia como a palavra de Deus, mas afirmam. Ela contém a palavra de Deus. Tá errado. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas se a Bíblia é a palavra de Deus, nós vamos pegar ali alguns textos que têm acréscimos. Onde? Nós vamos pegar... Tem alguns textos que foram acrescentados, outros foram cortados. Existem alguns versículos que foram apenas a continuidade de quem escreveu, porque ele não conseguiu a tradução. Aí você tá falando da versão e tradução. Você tem mais de 5.000 cópias. A tradução, o tradutor, a versão, o cara ali pode se confundir alguma coisa, mas tem o estudo crítico da língua original que mostra, não, o puro está aqui. Você percebe que tem algumas frases que vêm em colchete e tal. Quando a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia originalmente foi inspirada por Deus. A Bíblia contém erros ortográficos. Mas contém erros. Ortográficos. A palavra de Deus está além da letra.
O mistério das escrituras é a recepção, é mais do que a recepção, é o efeito dela em você. Mas quando eu falo assim, a Bíblia é a palavra de Deus, mas em alguns momentos tem Satanás falando. Ainda assim a palavra de Deus? Ele inspirou o autor a registrar as palavras de Satanás. A Bíblia é um livro justo. Se fosse um livro bonzinho, ia falar só de Davi derrubando Golias e ia mostrar só Deus, mas mostra o diabo e os pecados dos homens, porque é um livro justo. Por isso é a palavra de Deus. Mas o que te dá convicção que realmente é a palavra de Deus? Ela dá testemunho de si mesma. O que o Antigo Testamento diz, falou Deus a Moisés. O que Jesus disse em Lucas capítulo 24, que as escrituras apontavam para ele. Ele diz que as palavras dele são espírito e vida. E os apóstolos, o que é que Jesus disse sobre os apóstolos? Que eles seriam guiados em toda a verdade. E qual foi a verdade pelo espírito que os apóstolos escreveram para nós? O Novo Testamento. A Bíblia diz que ela é a palavra de Deus, então eu creio na Bíblia. Ela não diz que ela contém, ela diz que ela é a palavra. O próprio Paulo diz que ela é inspirada. O próprio Pedro diz que as profecias vieram pela direção do Espírito. Tudo foi escrito para nossa edificação e esperança. Então ela dá testemunho de si mesma. Eu só preciso do testemunho dela. Nenhum outro livro dá testemunho de si mesmo como palavra de Deus, como a Bíblia Sagrada. Aí a gente tem esse livro que dá testemunho de si mesma como palavra de Deus e vamos dizer, não, ela apenas contém. Então, onde que você vai dizer? Se ela apenas contém, é você que vai decidir onde é a palavra de Deus e o que não é. Ah, mas tem textos de filósofos que foi colocado aqui. Aquele texto, o Espírito Santo inspirou o autor para pegar aquele texto que é verdade, para colocar aqui. Aquela parte foi inspirada. O Espírito Santo inspirou o autor para pegar aquele texto e colocar aqui. Mas o texto é verdade? Se é verdade, é. Toda verdade é verdade de Deus. Mas essa verdade se torna inspirada quando entra nas Escrituras. Mas por que alguns teólogos e pensadores no Brasil hoje, e deve ter em outros lugares também do mundo, está repensando em reescrever a Bíblia, dizendo que alguns contextos culturais já não ornam mais com a nossa cultura, como Kivitz, por exemplo, ele já tenho falou uma resposta sobre isso para reescrever a Bíblia de alguma forma, não é? A Xuxa diz que precisava reescrever a Bíblia. Cara, você cita cada gente que pelo amor de Deus. Só que a Xuxa fala pra gente reescrever a Bíblia. É claro, e aí depois vem aí no show dela e expõe sua virilha. Bora lá. O Fábio, o profeta pregava, o povo dizia, cala a boca. O profeta dizia, principalmente no tempo de Jeremias e Ananias. O profeta falava, aí o profeta vinha e falava contrário à palavra dele. O que Eliaquim, se não me engano, Eliaquim, pegou o texto de Jeremias, picotou com canivete e colocou no fogo. O que o catolicismo fez muito tempo com as escrituras? Ocultou. O que os pré-reformadores sofreram na mão do catolicismo romano? Queimados. Então hoje, já que tem vídeos de padre mandando queimar a Bíblia, jogando a Bíblia. Então, bora lá. Quando você volta lá atrás, o profeta fala, cala a boca, profeta. O profeta fala, prende o profeta. O profeta fala, cria uma nova profecia. Aí vem no tempo de Jeremias, picota o texto e joga no fogo. Aí vem no tempo da perseguição da igreja, esconder as escrituras, queimar os textos, jogar os livros fora e onde tivesse crente com livro era preso. Até hoje em alguns países. O negócio vai se atualizando. Então hoje, já que eles não podem picotar a Bíblia, queimar a Bíblia e trancar a Bíblia, vamos escrever a nossa. Por quê? Essa é mais uma prova de que, olha pra mim, Fabão, essa é mais uma prova de que ela é a palavra de Deus. Porque ela vem contrário, ela vem tão contrário a eles, que eles dizem, eu não quero mais ela, eu quero criar a minha, para remover o que Deus disse aqui. Os homens não querem mais ouvir Deus. Eles estão fazendo o que o povo fez em Êxodo 19. Moisés, fale tu conosco, e não Deus. Estão como Samuel. É Deus que está chamando, mas indo atrás da voz de Eli. Eles preferem a doutrina do demônio do que a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não concorda com os pecados deles. Você acha que tem texto na Bíblia que a gente não evita? Eu vou te fazer um desafio agora, seja sincero, eu sei que você é. Você é mais polêmico que eu. Os pregadores preferem pregar mais o quê? O que dá certo. Não, calma. Olha pra cá. Prefere pregar mais o quê? Duas opções. Os milagres de Jesus ou as pregações de Jesus? Os milagres de Jesus. Porque se chegar no adultério, eles não pregam. Se chegar no texto que manda perdoar, aquela pregadora não conseguiu perdoar.
E se pregar, é pregação de demônio. Por quê? Porque Atos capítulo 16, o diabo falou a verdade na boca daquela mulher. Esses homens que nos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. É verdade. Mas se você fala uma verdade que não gera mudança em você, de nada adiantou. É pregação de demônio. Os demônios falam a verdade, mas não são transformados por essa verdade. Então ela é tão palavra de Deus que os caras querem criar ou uma nova Bíblia, ou colocar tradições e livros de profetas e profetisas no mesmo nível dela, para ver se ela fica de escanteio.